Luiz E aí, boa noite a todos. Tá me ouvindo bem? Tudo certo, meu amigo. Essa voz maravilhosa aí, né, de cantor. Não tem como. Prazer estar aqui com você, prazer estar aqui com todos vocês aí. Uma honra estar fazendo uma live contigo sobre um assunto tão importante e que eu adoro e gosto muito desse assunto. Que legal. Bom, Gamonal, estava te apresentando aqui, dizendo que a gente se conheceu em consulta, né? Foi uma consulta, uma consulta rápida, foi uma consulta de 1 hora, mas já foi o suficiente para a gente criar essa conexão, né? Criar esse laço aí de amizade, de respeito. E daí tu me ofereceu um livro maravilhoso aí que eu li, minha esposa também leu, e que tem nos guiado aí, né, a entender, às vezes, alguns problemas do dia a dia, que certamente muitos dos nossos seguidores aí também passam no dia a dia por alguns intempéries aí que cada vez parece que estão ficando mais agitado, a cabeça, o cérebro mais confuso, né? E Sim. então eu queria conversar contigo hoje sobre isso, para a gente tentar dar uma ajuda para esses seguidores, né? Orientar alguns caminhos aí que a gente pode seguir para tentar controlar esses estímulos aí externos, internos que o nosso cérebro tem passado nesses últimos tempos e que sempre tiveram, né, na verdade, né? Mas eu acho que ultimamente foi um pouco exacerbado aí. Sim. Então eu vou deixar assim, gostaria assim, que tu contasse um pouco da tua história, né? Eu me lembro que na consulta tu me contou que tu tinha passado por alguns estresses na vida que te fez assim estudar muito questão de espiritualidade, leis do universo, inclusive, né, algumas áreas de medicina também. Então, assim, vamos conversar aí, um bate-papo, né, tranquilo. O pessoal que está entrando aí, todos muito bem-vindos, tá? E quem tiver perguntas, eu vou ficar de olho aqui para responder, né, à medida que a gente for tendo os intervalinhos aí no nosso bate-papo. Certo? Então, Gamonal, cara, me conta o seguinte, me conta como é que foi assim, a sua busca, por onde tu buscou estudar para entender, né, o teu cérebro e como é que ele era, né, o que te levou a buscar esse conhecimento aí? Show. Essa minha busca vem desde os 10 anos de idade, onde eu sempre quis saber o que eu ia ser quando crescer. Eu era uma pessoa extremamente ativa, não tinha esse nome, TDAH, não tinha nada disso. Eu era muito ativo, era muito sem foco. Eu estava sempre pulando de uma coisa para outra, não terminava nada na minha vida, porque tudo era muito estimulante, eu começava tudo. Era especialista em começar coisas, mas terminar, aí é outra questão. Mas essa questão existencial, o que eu estou fazendo aqui? Quem sou eu? Por que a gente está aqui? Qual é o meu propósito de vida? O que eu estou buscando? Isso desde os 10 anos, ao ponto de eu perguntar tanto isso que minha mãe me levou numa psicóloga para poder resolver esse problema. Por que eu perguntava tanto? Ao invés de responder, não tinha resposta, coitado, né? Não tinha isso. Me levou na psicóloga com o intuito de eu ser curado daquilo ali. Por que eu queria saber tudo sobre tantas coisas? Eu sou um polímata hoje, eu estudo sobre espiritualidade, saúde, relacionamento e área profissional. Me especializei nessas áreas com o intuito de arrumar a minha própria vida, que era uma zona, era uma bagunça. Então eu fui estudar e eu gosto de mapear. Tá vendo isso aqui atrás de mim? É um mapa da vida inteira aqui atrás. Eu falo sobre todas as áreas da vida, explico como é, e aqui tem um mapa da onde eu vou, para onde eu vou. Sem isso aqui, não teria foco nenhum na minha vida hoje. A gente vai falar sobre isso. Mas eu comecei a estudar, a me especializar mais a fundo há 20 anos atrás, nessa parte de espiritualidade, desenvolvimento humano, da mente humana, entender como funciona o ser humano. Sem religião, nunca tive uma religião específica, nem nunca busquei nada disso, mas estudei a maioria delas, mais famosas, vamos dizer assim, com o intuito de entender qual que era melhor e tal, mas descobri que era outro foco o meu, era entender a espiritualidade, não a religiosidade. Hoje tu está com idade? 43. 43 anos. Então, mais ou menos aí pelos 20 anos, tu começou a querer buscar realmente, aprofundar mais para entender o que passava dentro da tua mente, entendeu por que de repente tinha algumas agitações, algumas coisas assim, né? Eu sofri muito na minha vida. Não que tivesse muito sofrimento, ou muita pobreza, não tive nada disso. Mas eu sofria muito dentro da minha cabeça. Porque eu sempre fui muito curioso, eu tinha curiosidade sobre muitas coisas,
mas eu acabava sofrendo, porque eu não entendia como as coisas funcionavam, e ou vinha uma questão espiritual, que as pessoas falavam assim, são os mistérios de Deus, e não te responde o que é, ou te mandava para uma religião, vai fazer a primeira comunhão, vai fazer não sei o quê, que lá vai ter a resposta. E não tinha resposta nenhuma de como é a vida, o que é a mente humana, como que ela funciona. Existem dois de você, um que fala mal de você e aquele que fala bem, vai lá, vai dar certo, e tem uma vozinha, o diabinho e o anjinho. O que é isso dentro da nossa cabeça? Por que eu sofro tanto? Por que eu tinha tanta ansiedade ao ponto de ter bruxismo e comer o próprio dente dormindo? Sim, Então, todas essas questões vêm desde a infância, desde criança, buscando saber o que eu tenho que fazer. E aí eu comecei a estudar sobre essa questão Como é que tu humana. era no colégio? Só para o pessoal assim também se enxergar, porque as pessoas, esse diagnóstico é um diagnóstico que é pesado, né? Desce atenção, ele começa a dar remédio. E daí algumas crianças, às vezes, tu acaba atrapalhando a vida inteira de uma criança, né? Como é que tu era no colégio? Tu tinha essa questão de ser muito agitado, de não conseguir, às vezes, focar numa coisa e fazer vários ao mesmo tempo? Como é que era isso aí? Fui convidado a me retirar de 3 colégios. Fui expulso. Fui expulso de 3 colégios. Convidado é uma forma educada de dizer, se você não tirar seu filho, você vai ser expulso. Então eu fui expulso de 3 colégios diferentes. Eu tenho uma facilidade mental muito grande. Se o professor começar a ensinar, ele já ensinou, ele já explicou, e se ele começar a enrolar, eu me perco. E aí eu não entendo aquilo. Eu lembro de uma situação, quando jovem, que me marcou muito, porque foi a primeira vez na minha vida que eu fiquei orgulhoso de mim, porque eu me achava um merda. Eu achava que eu era burro, que eu tinha dificuldade, que eu não entendia, que eu não gostava de estudar. Na minha cabeça eu odiava. Na hora de ler um livro, eu dormia. E a minha mãe me colocou numa aula particular para aprender sobre equação de segundo grau. E o primeiro grau, sei lá, é uma equação. Era a equação. Porque eu não aprendia de jeito nenhum na aula. E quando chegou lá, o cara em 30 minutos ligou para ela e falou assim, pode buscar seu filho, ele está fazendo mais rápido do que eu. Mas ele soube me ensinar. E quando eu entendi, cara, eu fiquei muito foda naquilo. Então eu percebi ali que eu não era tão idiota e que a didática estava adaptada ao teu tipo de raciocínio. Exato. E tudo é muito estimulante para quem tem TDAH ou para quem tem esse... eu nem gosto muito desse nome porque a questão não é um déficit de atenção, é atenção demais em tudo, o tempo todo. Exato. Então, é muita informação dentro da minha mente. E se eu não entendo como a minha mente funciona e quero viver, é impossível. Porque você tem uma Ferrari, mas não sabe dirigir. É verdade. Eu brinco, eu falo que quem tem TDAH é um X-Men, é um super-herói que não entende seu poder. Porque é extremamente sensacional ter esse movimento hiperativo mental, desde que você saiba direcionar essa força, direcionar esse poder para um lugar. Porque assim como uma lupa, que você colocar num papel, ele pega fogo se você focar, mas se você ficar assim com a lupa, ele não vai fazer nada. Então é isso que acontece com a mente de quem tem hiperatividade mental, né? Assim como existem 3 tipos de TDAH, mas basicamente é um hiperativo mental, o outro hiperativo físico e aquele que é os 2, que era o meu caso. Né? Como diz a minha mãe, eu pulava por cima da visita, caía de costas, rolava no chão e levantava os braços. Tipo, olhem para mim, né? Olha aqui, eu tô um monte de coisa aqui na minha cabeça que eu preciso explicar como funciona. Era igual. Minha mãe fala a mesma coisa, sempre fui agitado, tinha dificuldade de parar para ler um livro, né, conseguir concentrar, mas ao mesmo tempo, assim, sempre fiz muitas coisas e, modéstia à parte, fazia bem um monte de coisa, mas nunca assim, focado em uma coisa, concentrava naquilo, sabe, pensando assim, antes de fazer a nossa live aqui, estava pensando que hoje em dia, Gamonal, até na minha profissão na cirurgia plástica, tem hoje em dia uma cultura de que os médicos que estão mais dando bem são aqueles que focam em uma cirurgia.
E eu não consigo, para mim é impossível eu querer fazer uma cirurgia. Eu quero fazer prótese, eu quero fazer abdômen, eu gosto de fazer blefaroplastia, mas quem está se dando melhor hoje em dia é aquele que consegue, ó, uma coisa só. Mas enfim, eu entendo que cada um tem o seu modo de raciocinar, cada um tem, né, ou pode tirar o máximo do que tem para oferecer, e às vezes é diferente de uma pessoa para outra, né? Mas pode seguir aí contando a tua história daí. Cara, para mim é a mesma coisa. Eu já fiz dança, já fiz teatro, já fiz acrobacia, sou músico profissional, viajei o mundo cantando, faço shows, seminários, palestras. Eu estudo sobre saúde e nutrição integrativa, estudo sobre relacionamento. Aí eu já fiz curso de programação neurolinguística, neurociência, constelação familiar, para entender tudo de todos os ângulos, de todas as formas. Fui entender sobre dinheiro, sobre educação financeira, sobre espiritualidade, sobre as leis do universo, que eu explico no meu livro, Segredos da Vida, como funcionam as leis do universo, como que funciona a vida toda. Porque, para mim, é muito tranquilo estudar sobre isso tudo. E assim como para você é normal. É difícil não fazê-lo. E isso é verdade. É difícil. Difícil é eu não me especializar nessas coisas todas, fazer isso tudo e bem feito. Que para mim, eu tenho uma coisa também do perfeccionismo. Hoje muito menos, mas tinha muito. Eu tenho até uma frase que meus alunos, tem um monte de alunos, estou vendo chegando aqui, sejam muito bem-vindos aí, que eu falo assim, se não for para dar show, eu nem saio da cama. Por quê? Porque se não for para me especializar naquilo e ser foda naquilo, não vou fazer. Antes era difícil. Na infância, eu saía atirando para tudo quanto é lado porque eu estava perdido. Aliás, eu vou trazer aqui algumas coisas, umas 6 coisas que eu fiz que me fizeram hoje ter foco, ter tranquilidade e domínio mental na minha vida. Mas eu comecei a buscar isso e geralmente a gente acaba caindo na espiritualidade, que é a base da vida. A espiritualidade é a base da vida, é entender a tua essência, né? Não um dogma, uma religião específica, mas a espiritualidade mesmo. Quem é você? O que você está fazendo aqui? Como funciona a tua mente? Tudo isso é espiritual. Então eu fui estudar sobre isso, desenvolvimento humano, e na época que eu comecei, não tinha YouTube, não tinha nada disso. Então tudo era muito mais devagar. Tinha que ler livro, e eu odeio ler livro na minha cabeça. Então era muito difícil para mim fazer isso. Mas quando começou a surgir YouTube, cursos, essas coisas, começou a facilitar demais, porque eu sou muito auditivo, sou músico, então isso para mim facilita. E quando você entende como você funciona, você vai pelaquele canal. Porque se depender de mim pela visão, puta merda, eu me perco, porque tudo é estimulante. Então eu uso as minhas principais. Eu escuto aula para todas as noites para dormir, eu escuto uma aula antes de dormir. E para mim, assim, aquilo ali, eu acordo, no outro dia eu faço a postagem aqui. Assim, para mim funciona muito. Se eu parar para ler um cara, eu durmo em... Claro, livros técnicos de medicina e tudo mais, é uma coisa que me interessa, mas assim, é difícil, mas assim, a gente tem que então explorar, né, Gamonal, aquilo que a gente tem mais facilidade, né? Tem pessoas que têm facilidade com uma coisa para outra, né? E eu também gosto de música, então tu vê que a gente tem um cérebro assim, nesse sentido, parecido, né? Quando chegou ali há 17 anos atrás, eu me deparei com as leis do universo. Descobri que existia esse negócio de lei. E era a lei da atração e tal, como que era, uma coisa meio fantasiosa. Eu falei, estudar sobre isso aqui. Mas eu percebia que existia um padrão, pensava em tal coisa, alguma coisa ali, de repente acontecia, eu falei, vou estudar sobre isso. E descobri que existiam um monte de outras leis. A lei da atração era uma consequência de 7 princípios que comandam todo o universo. E ali me apaixonei, comecei a dedicar aquilo, comecei a estudar sobre aquilo, ou seja, 17 anos estudando sobre aquilo. Como que uma pessoa que tem TDAH não tem foco? Só que eu não consigo ter foco em uma coisa só, porque tem muito estímulo e uma velocidade mental e cerebral muito acima do padrão. Do que o professor, por exemplo, que não tem a mesma, por exemplo, para eu ou você nos dar aula, é muito fácil. A gente conversa, a gente se entende numa velocidade muito rápida e às vezes não precisa nem explicar muito. Já fez um movimento e fala, entendi. Porque tem essa mesma pegada. Um cara que não tem essa velocidade cerebral e mental, ele te dá sono. Eu não consigo assistir vídeo no YouTube
na velocidade normal. Eu clico no 2x. E aí, Tá bem. pum, foco total e numa velocidade absurda. A minha aba ali, ela fica com 60 abas abertas. Estudando sobre um monte de Igual. coisa. Eu amo estudar hoje, mas foram várias coisas. E dali eu comecei a ter várias questões. Eu quase morri, porque eu estava perdido ainda, não estava entendendo como as coisas começavam. Eu estava com 85 quilos, 32% de gordura, cara. Estava com 15 quilos acima do meu peso ideal, estava com refluxo, estava com um monte de questões, né, na minha vida, e eu quase morri. Dali, naquele momento, eu comecei a direcionar a minha vida. Eu fui estudar mais, já tinha mais acesso, isso tem 10 anos praticamente. Tem mais acesso, eu comecei a me especializar, ao invés de ficar buscando um monte de coisa. Comecei a me especializar na questão espiritual, entender a mente humana, do qual hoje é o que eu mais trabalho, o que eu mais ajudo as pessoas. E depois eu fui para a questão da saúde, emagreci 14 quilos em 8 semanas. Quando eu entendi, cara, sobre a questão da nutrição, sobre os alimentos, etc. Várias questões ainda tinham de refluxo, etc., que hoje ainda tem um pouco, mas até te falei sobre a melatonina, eu vou estudando, eu vou buscando e testando. É um parênteses importante aí, Gamonal. Por conta própria, tu emagreceu bastante. O que foi, assim, as estratégias principais que tu usou? Retirou glúten? Como é que foi isso aí? A mesma coisa que eu comecei a usar, que eu percebi que esse déficit de atenção parou de acontecer. Primeira coisa, baixo carboidrato, porque é muito estimulante em todos os aspectos. O açúcar, em geral, ele é estimulante para o cérebro e é estimulante para a insulina, que é anabólica. Então, quanto mais eu estimulo o meu pâncreas a liberar a insulina, mais anabolismo eu tenho e mais agitado eu fico. E dá um pico de energia muito forte. Eu que já sou estimulado por natureza, não posso ficar comendo isso. E quando acaba, dá uma deprê, porque tem a queda. Você libera muita insulina, tira tudo, dá aquela deprê. O que você faz? Come mais, porque libera dopamina. E a dopamina estimula a gente também. E aí você fica eternamente em busca de dopamina com essa quantidade de açúcar absurda. Quando eu comecei a fazer low carb, que é o quê? Baixo carboidrato, comer coisa, até cetogênica já cheguei. É sensacional, maravilhoso, eu recomendo muito para todo mundo deveria experimentar um dia. Tanto cetogênica quanto jejum intermitente. Cara, eu tive uma clareza mental que eu nunca tinha tido na vida. Diferença, né? Essa alimentação só uma coisa. Ali ainda. Impressionante. E daí tu perdeu 17 quilos e daí tu começou. E na época tu era músico, então tu cantava, né, em shows aí. Isso, fazia música, palestras, casamentos, seminários, essas coisas, fazia tudo. Era tudo offline, tudo online. Perdão, offline, que era físico, né? E eu emagreci muito, mas foi muito rápido. 2 meses, 8 semanas, 14 quilos. Na primeira semana foram 6 quilos, porque você desincha, você perde muita água, né? Então, quando você tem esse carboidrato, hidrato de carbono, você desidrata um pouco, você dá aquela melhorada na pele, você estimula, você fica empolgado, você fala, pô, é isso aqui. E eu nunca tinha me sentido tão bem. Refluxo diminuiu, que era uma coisa absurda, o refluxo muito forte, e eu comecei a fazer o jejum intermitente e com low carb. Nossa, abdômen trincado, rapidinho, em coisa de 3 meses, comecei a fazer exercício. Aí que eu fui fazer exercício, ainda não estava fazendo. Que é outra coisa sensacional para quem tem TDAH e para quem quer criar massa muscular, quem não quer ter Alzheimer, todas essas coisas. Fazer um exercício físico é fundamental. E tomando muita água. O que acontece quando você tem TDAH? Você tem um estímulo muito rápido, isso gera ansiedade. Ansiedade libera muita adrenalina. E quanto mais água você toma, meio que dá uma limpada nesse excesso de adrenalina que tem no seu corpo. Então isso ajudou muito. Você limpa, você rejuvenesce, porque a água ela hidrata o nosso corpo de uma forma maravilhosa, e você limpa as toxinas que estão no seu corpo. Tudo estimula uma pessoa que tem TDAH. Tudo. Então, seja externo ou interno. Uma dor, para quem tem esse déficit de atenção, é extremamente estimulante. Então irrita, você está irritado, você está agitado, você não sabe o que é.
Às vezes você comeu um negócio que está dando gases, e está estufando, está machucando, mas você nem percebe. Por quê? Sua cabeça está muito longa. Então, isso tudo é maravilhoso para você ir limpando o organismo, né? Dessas sujeiras que a gente mesmo coloca no dia a dia, comendo e etc. E aí eu fui começar a estudar sobre cada área da vida, porque a minha vida estava uma zona, assim como era dentro, é fora. Ou seja, a bagunça mental que estava do lado de fora estava igual. Então eu fui estudando para entender que existiam regras, e eu não sei se você funciona assim, mas quando eu tenho um mapa da coisa, fica claro, eu consigo tranquilizar. Porque se eu não me sinto perdido, se eu não tenho direcionamento, se eu não tenho uma organização ali, eu fico perdido. Aquela velha história de ter uma agenda, que seja, né, uma coisa, é muito na tua rotina, tu conseguir anotar as coisas, né, e ó, eu já fiz, pum, risca em cima, só que falta fazer. Se não fizer isso, a cabeça da gente, né, que tem essa hiperatividade, esse hiperestímulo aí, acaba que tá fazendo uma coisa, daí aparece outra coisa, daí tu faz outra coisa, daí aparece uma outra coisa, quando tu vê, putz, eu não acabei aquela lá que eu tava fazendo, né? Então essa questão também de tu anotar, isso é uma estratégia boa, né, para quem é assim como a gente, né? Claro, a gente vai conversar Fundamental. agora. Fundamental. Principalmente hoje em dia, porque você tem um Instagram e um YouTube que tem infinitas possibilidades. Infinitas possibilidades a gente já tem na nossa cabeça. Então você imagina na tua cara, então você tem pai, filho, colega, amigo, WhatsApp, Instagram, tudo mostrando coisas estimulantes, te chamando. Se você não tem uma lista do que você vai fazer naquele dia, você se perde nas infinitas possibilidades e não faz nada, não cumpre absolutamente nada. Você chega no final do dia, pô, agora, 7 e pouca da noite, e eu não fiz nada. Mas se ocupou. A pessoa se ocupou, mas não produziu. Por quê? Porque ela está o tempo todo fazendo alguma coisa, mas ela não consegue produzir, focar naquilo ali, fazer aquilo acontecer. Pronto, agora acabei, agora eu vou para outra coisa. E uma das coisas que mudou para mim, assim, que foi maravilhoso, foi descobrir meu propósito de vida, ou seja, o que eu estou fazendo aqui? Como que eu vou contribuir para a sociedade? Em cima desse propósito, criar minha carreira, em cima da carreira, criar produtos e serviços específicos e só focar nisso. Porque se deixar, eu quero trabalhar com tudo. Eu vou fazer acrobacia, vou cantar, vou fazer cambalhota e vou atender as pessoas como terapeuta e vou, entendeu? Eu me perco. Quando eu tenho esse foco, foco é força e distração destrói. Quando eu tenho esse foco, eu coloco energia. Quando eu não tenho, é um pouquinho em cada um. E dilui a energia, eu não faço nada. E eu não tenho resultados na minha vida. Verdade. Sabe que tem um tipo de metabolismo, Gamonal, que meu irmão bate muito nessa tecla, que muitos pacientes nossos têm. Tá? E é um metabolismo de dificuldade em degradar os hormônios que são estimulantes. Se chama de COMT lenta, C-O-M-T lenta. Que é uma enzima que, quando a gente produz adrenalina, noradrenalina, dopamina, cortisol, a gente tem que, depois daquele gatilho, eliminar eles do sangue, degradar. E tem um tipo de metabolismo que tem dificuldade em degradar. Então, são pessoas que, quando conseguem focar numa coisa, elas vão longe. Mas tem que ter esse foco, porque senão a cabeça pensa mil coisas, empreendedor e tal, mas não acaba não resolvendo indo até o fim, nada. Então, o metabolismo a gente chama de COMT lenta. E daí, claro que tem suplementos, tem estratégias, né, que ajudam nisso aí. Mas eu quero entender, assim, né, conversando contigo sobre isso, entender quais são as estratégias que tu usou, claro, não medicamentosas, né, não suplementação, mas, assim, né, essa questão de conhecimento em relação às leis do universo, né, esse autoconhecimento, isso é uma coisa que eu acho bem legal aí, cara. De passar para os nossos seguidores aí. Uma coisa que vai ajudar, com certeza, sem precisar. Claro que os suplementos ajudam, mas, assim, em termos de condutas, né, na nossa rotina, assim, o que tu acabou descobrindo? Existem alguns fatores que eu fiz, né? Primeira coisa para essa questão do TDAH foi a alimentação com baixo estímulo de energia, ou seja, não que seja com baixo estímulo de energia, porque a gordura ela tem muita energia, mas ela não tem pico glicêmico e não estimula tanto o cérebro quanto a gordura.
Então, gorduras de boa qualidade, suprir os seus ômegas, um azeite, de uma forma simples para as pessoas entenderem. Um azeitinho, uma manteiga de boa qualidade, ovos, carnes. Peixe gordo, comer. Isso. Suprir essa necessidade dos macronutrientes ali, mas principalmente gordura e proteína. E tirar esse excesso de açúcar e industrializados. Ou seja, quando eu descobri essas questões, fui fazer curso de nutrição, fui estudar, etc. Cara, eu ranquei de casa. Minha mulher ficou louca, porque ela comprava caixas de... Sabe aqueles, compra 3, leva 4 de barra de chocolate? Ela comprava isso. Eu joguei tudo fora, eu tirei trigo de dentro de casa. Trigo. Tem sempre uma polêmica sobre isso. Cara, é um veneno. Trigo não é trigo mais. Ele é geneticamente modificado, ele tem uma enzima chamada milopectina A, que ela vicia tanto quanto o açúcar. E quando você come o trigo, e por ele ser modificado, ele não entende lá, o seu intestino não entende aquilo, e ele começa, né, a abrir aquelas fissuras, entrando macros ao invés dos micro ali. E para facilitar o entendimento da galera. E você vai começar a ter doenças autoimunes. Então gera inflamação. Inflamação dói, irrita, o seu corpo fica ativo. E para quem tem essa hiperatividade, não pode ficar mais ativo. Então você tem que cuidar de todos esses detalhezinhos de alimentação. Então comer menos açúcar, ou nenhum açúcar, óbvio, e nada de industrializados. Comer alimento de verdade, aquilo que Deus fez, aquilo que a natureza traz. Nós somos seres que tudo que está nessa bola de pedra que flutua no espaço, que gira em torno de uma bola de fogo na distância perfeita, a gente é feito disso. O que tem na pedra tem no nosso osso, o que tem na terra tem na nossa pele, o que tem na água tem no nosso sangue. Então são vitaminas, minerais, aminoácidos, ácidos graxos, ômegas e água. 70% é água. As pessoas não bebem água. Então resseca, fica com o intestino seco e a pessoa fica enfesada. E por que ela está enfesada? Que ela está com raiva? Está cheio de merda ali no corpo. Muito paciente usa esse termo, né? E não sabe, ele tem uma noção que o gatilho é intestinal, mas ele não sabe diferenciar, porque está tão inflamado e é tão acostumado com esse estímulo crônico que inflama, que para ele é normal aquilo ali. Até descobrir que, de repente, modificando alguma coisa, sente que mudou, né? Então, assim, certamente o gatilho alimentar nos pacientes que a gente atende, 90% dos casos é gatilho intestinal. 90% das vezes. É verdade. Essa questão do jejum foi muito boa. A gente come muito mais do que a gente precisa no dia a dia. Não tem necessidade de comer tantas vezes, muito menos a quantidade que se come. Por que se come muito? Porque come porcaria e não se nutre. Como não se nutre, o corpo pede algumas vitaminas que o cérebro não consegue entender. Aí você fala, estou com vontade de chocolate. Não, você está precisando de magnésio. Aí ele fala, eu quero chocolate, entendeu? Que ali no chocolate tem magnésio. E aí a pessoa entra de cabeça no chocolate, supre as necessidades dopaminérgicas, ela fica toda felizinha, mas 5 minutos depois, você acaba de comer um prato de macarrão, a galera que está nos ouvindo aqui, você acaba de comer um prato de macarrão, você fala assim, nossa, estou satisfeito, ou um docinho agora, hein? E depois você pede um docinho, por quê? Você teve um pico absurdo de glicemia ali e agora a sua insulina liberou, agora você quer mais docinho, você quer mais energia. E outra, não foi suprido as suas necessidades nutricionais. As pessoas comem para suprir a emoção. Elas não comem para se nutrir como deveria. Porque nós só existimos porque comemos. Então, se você tem pele, tudo aqui é proteína, tudo isso vem de aminoácidos, vitaminas e etc. Então, as pessoas não comem isso e acaba não suprindo essas necessidades do nosso corpo. Isso faz com que gere essa bola de neve. Então, eu estou estressado, libera cortisol, adrenalina, cortisol é anabólico e insulina também faz com que você acelere seu batimento, e se você come mais. Então, é um ciclo vicioso que ocorre através dessa coisa de tentar suprir as necessidades com comida. Muita gente faz isso. E acaba, quem tem TDAH, acaba ficando mais agitado e acha que é normal. Eu não sei se você também percebe isso, mas quem tem TDAH acha que todo mundo é igual, que todo mundo pensa da mesma forma, que as pessoas são agitadas também, que elas têm coisa. Eu estava conversando com o Vitor, e aí contando não sei o quê, de repente foi assim, pá, e deu uma porrada na mesa. Aí ele olhou
Ele olhou assim, eu falei, tá vendo? É isso. A gente se empolga aqui com a conversa. Eu tenho que, o tempo todo, eu tenho que estar me controlando e presente, percebendo. Então, um passo a passo de coisas que eu fiz. Primeiro, tirar o estímulo de açúcar, né? Outra coisa, jejum intermitente. Exercício físico. Exercício físico, cara, é maravilhoso para quem tem TDAH. Você se acalma, você tem que prestar atenção, você tem que estar ali naquele momento, ou você sofre um acidente, você cai, machuca e etc. Então, fazer um crossfit, pô, é sensacional para quem tem isso, porque você tem que estar presente. E você começa a aprender, você começa a treinar. E depois veio essa questão do propósito de vida para ter um O direcionamento. exercício até mesmo, né? Só um parênteses. O exercício até mesmo para assim, pô, a gente é agitado por natureza, né? Já tem esse estímulo. Se tu não gastar essa energia que tem de sobra, tu vai acabar descontando em comida, vai acabar descontando em outras coisas, né? Às vezes no estresse, uma coisa assim, irritabilidade. Então, Na cara, esposa. pontuou duas coisas assim que são fundamentais, né? Enfim, todo mundo está nos ouvindo aqui sabe disso, mas é sempre importante relembrar, falar de novo, porque às vezes a gente para de fazer isso por um tempo, daqui a pouco começa a entrar numa onda de trabalho, e isso não tem aquele estímulo, né, de tu realmente conseguir gastar energia. Tu aumenta só a quantidade de informação, chega mais ansioso, e daí tem a ansiedade, né, tudo que a gente está tendo hoje em dia no dia a dia. Todo mundo aí, né? É verdade. Galera que está ouvindo a gente aqui, está gostando do assunto, está gostando. Quem ainda não segue o Guilherme aí, ó, só clicar em cima dele, no nome dele, e seguir ele ali, para poder, ele posta muito conteúdo maravilhoso. E quem ainda não me segue e quer entender sobre as leis do universo, sobre a mente humana, só clicar ali e me seguir também. E comenta aqui se vocês estão gostando, se está sendo interessante. Eu quero ver muito coraçãozinho pulsando aqui, ó, se vocês estão gostando disso. E as duas últimas coisas que foi fundamental para mim foi o meu mapa vital. O que é um mapa vital? Ou seja, o que você está fazendo aqui e para onde você vai? Como é que você quer estar daqui a 2, 5, 10, 15, 20 anos? Ou você escolhe isso, ou você vai se perder nas infinitas possibilidades que os outros vão dizer que você tem que fazer. A mídia, eu falo que são os P's que programam a sua mente. Propaganda, padres, pastores, pais, parentes, os programas de TV, tipo Netflix, tudo isso vai programar você para ir para uma vida que você não escolheu. Quando você cria o seu mapa vital, o mapa da tua vida, o que você vai conquistar esse ano? Quanto você quer faturar? Como que o seu relacionamento vai melhorar como? Sua saúde, vai emagrecer quantos quilos? Vai curar, vai acabar com esse probleminha aí? Ou vai continuar focando no que você não quer? E ter uma vida insatisfeita, perdido, comendo mal? Então, clareza dá foco. E foco é poderoso. Quando tu coloca no mapa vital assim, os teus objetivos, depois de um ano tu vai ler aquilo. É impressionante como o negócio funciona, acontece. Chega a ser às vezes intuitivamente, né? Mas tu acaba buscando aquilo, né? E tu lembra do que tu quer, tu vai ali, tu olha de novo. Então, cara, é impressionante. Isso é uma coisa que a gente faz lá em casa. Minha esposa gosta muito também, né? Dessa questão de... assim, ela tá numa área de inteligência emocional, né? Também de terapias, assim, alternativas. E a gente faz muito isso, né? De botar o que a gente vai querer daqui a um ano, a gente vai querer ter. Coloca no papel ali, escreve e realmente, depois você vai ver depois de um ano, assim, cara, quase tudo o cara acaba conquistando. Né? Exato. Quando você escreve, você já colocou na matéria, tá parte dela. Se tá só na mente, tá só como sonho. Se não tem data, já não é mais meta. Só vira meta quando tem uma data. Ou seja, até no dia tal, eu vou conquistar tal coisa, vou fazer tal coisa, vou emagrecer tantos quilos. Tem que ter uma data específica, senão não existe. Senão tá só sonho. Quando você coloca data e escreve, você já materializou a coisa. Então, para vir para a realidade é um pulo. Tem que ser objetivo, né? Não pode ser uma coisa assim muito... uma coisa que seja muito generalista. Tem que ser Quero emagrecer. Emagrecer. Quantos quilos? Específico. Até quando, né? E daí tu consegue
correr atrás e resolver aquilo lá e fazer acontecer, né? Exato. Alguém está perguntando aqui, deixa eu ver. A Vânia está perguntando, falou, ó, minha filha de 4 anos é muito agitada e fica muito irritada quando tento cortar o doce dela. Isso pode ser um sintoma de TDAH. Vou dar meu ponto de vista, você dá o seu aqui. Primeiro ponto aqui é que a sua filha, ela não tem que querer e você não tem que tentar. Você é mãe, você está acima, você é quem decide o que ela come e o que ela não come. Você não tem que tentar cortar, você tem que tirar colocando coisas gostosas que não tem açúcar. Tem alimentos e receitas low carb que você pode substituir e nem precisa dizer, isso aqui não tem açúcar. Não, dá o negócio, é docinho, você tem xilitol, eritritol, tem estévia. São adoçantes naturais que não fazem mal. Para criança, xilitol e eritritol não é muito bom, que dá muito gases, pode ser bom. Mas o estévia, cara, tem essas coisas, um melzinho, alguma coisa que estimule. Mas gradativamente vai tirando isso dela, porque ela está viciada. Ela vai te avançar se você tentar tirar, porque ela está viciada nisso. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, não é porque ela é agitada que ela tem TDAH. Às vezes é só o excesso de açúcar. Ela come muito carboidrato, muito açúcar, e ela fica uma criança extremamente agitada, entendeu? Concordo. E tu deu um exemplo bem bom antes ali, né, Gamonal? Às vezes o que ela está precisando é um magnésio para acalmar, e não é um doce para continuar nesse ciclo. Às vezes é sei lá, um chazinho para acalmar. E daí, claro, depois até pode ser que ela tenha fome, mas já vai diminuir, com certeza, o estímulo aquele. Então, tem suplementação para criança, eu aconselho a procurar pediatras que suplementem, porque consegue-se na alimentação também, né, tranquilamente, essas fontes, mas assim, hoje em dia nós temos tecnologia que ajuda, né, então suplementos, às vezes, para quem tem já entrou no vício, né, já se acostumou a tomar um refrigerante, se acostumou a comer chocolate, né, para tu desfazer isso é mais difícil. Claro que o ideal seria fazer o que o meu irmão faz com os filhos dele, por exemplo, que é desde criança, em vez de dar um chocolate, dar uma banana, comer um picolé de açaí em vez de um picolé de morango. Então, e assim, né, o ideal seria ser feito isso antes. Mas já que já entrou, o negócio é ir substituindo, daí as coisas vão mais ao natural, né? Com certeza. Suplementar com vitaminas e minerais, como o magnésio, por exemplo, que tem mais de 300 e tantas funções no corpo, cara, é fundamental. Eu acho que, principalmente no Brasil, que a gente tem déficit de magnésio, principalmente no solo, né? Ainda bem, porque a gente não tem vulcão aqui, ainda bem, mas isso gera um déficit muito grande de magnésio, e a monocultura também faz isso. A monocultura faz com que você plante uma coisa só e aquilo gasta muito daquelas vitaminas e minerais. Então o solo fica pobre. Então quando chega na tua casa um alimento, por mais orgânico que seja, já está pobre. Então você tem que suplementar com algumas questões, com vitaminas, minerais que são maravilhosos. E magnésio, cara, a minha esposa, por exemplo, eu me suplemento, eu crio a minha suplementação aqui, e uma das coisas que fez acabar com enxaqueca com áurea, sabe que escurece parte do olho assim, da vida inteira, foi o magnésio. Ela tem muito, ela usa muito por algum motivo, ela gasta muito magnésio, então ela tem que suplementar todo dia, e aí a gente toma algumas cápsulas, quelado com alguma outra substância, e no final do dia ela toma magnésio também na água ali, para dormir, você relaxa, você dorme melhor, tudo funciona, você não tem dor de cabeça, você não tem cólica. Cara, é um monte de coisa. Para muita coisa, para muita coisa. Eu digo normalmente para as pessoas, né, até para os pacientes ou para os seguidores, se quiser começar por um suplemento, só para tu entender o benefício que tem a suplementação, ou para algum médico, colega, que não acredite em suplementação, faz o seguinte, começa com magnésio. Só. Ele teve uma seguidora que perguntou aqui, ó, Ceres Mantovani, qual o magnésio? Essa pergunta é ótima. Sabe por quê? Porque isso é um problema que vocês criam na cabeça de vocês. Qualquer um. Pode ser o dimalato, pode ser o treonato, pode ser o citrato, pode ser o glicina, o que tiver à disposição. Porque senão vocês não vão usar, vão ficar, mas qual que é o melhor para mim? Olha, o que vai estar acoplado no magnésio
Claro que tem o de eu gosto muito do de malato, né? Tem ácido málico e tudo mais. Mas assim, tem o treonato, o mais importante é ter acesso, o que for mais acessível. Pronto. Isso vai facilitar muito. Se você tomar um cloreto de magnésio que vende R$ 7 na farmácia, Exato. PA, cara, Pronto. tá ótimo. Tá você bom. vai ver que muda um monte de coisa. Mas não adianta só a galera, às vezes, que ela, não, vou suplementar. Primeira coisa antes de você suplementar é tirar o lixo. Tirar o que está causando, porque, por exemplo, álcool usa muito magnésio. O seu corpo usa muito magnésio para metabolizar o álcool. Açúcar, vai só tirando. Café. Então você tem que parar de tirar, aí parar de colocar lixo, parar de colocar açúcar, parar de colocar coisa. Pô, limpei, agora eu vou suplementar. Porque senão você vira cheio de lixo e começa a suplementar em cima. Você não, vira uma bagunça, não adianta nada, você está jogando fora dinheiro. Então essa limpeza, pegar um bom profissional, igual a gente tem um profissional maravilhoso aqui, pegar bons profissionais que entendam disso para que você saiba como você vai suplementar. Mas o mais importante não é suplementar, o importante é não sujar. Ou seja, começando por aí, você já está maravilhosa. E chegando na última questão, que é uma característica muito assim, a gente entra em 300 assuntos, volta de novo para começar. Na última questão que eu fiz, que mudou minha vida, foi entender a mente humana. Foi entender como o meu cérebro funciona, entender como a mente funciona, que são coisas diferentes. Cérebro é o hardware, é a parte física. E o software, né, que é aquela parte não visível, é a sua mente. E a sua mente, ela mente para você. Nós temos, tudo é mental, tudo é mente, mas nós temos a mente consciente e a mente subconsciente. E quando nós nascemos, imagina que a sua mente, assim como o seu cérebro, que nem tem o neocórtex formado, muito menos o córtex pré-frontal. Então o córtex pré-frontal é onde traz a razão, onde você vai raciocinar sobre as coisas, questionar sobre alguma coisa. Você tem de 0 a 7 anos, você não questiona nada. Você vê que a criança, tudo bem, ela aceita tudo. Quando ela começa a fazer 5, 6 anos, ela começa a fazer o quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque está começando a se formar o cérebro. Então a cabecinha de uma criança é como essa taça aqui, aberta. Tudo que você fala, você é burro, você não sabe fazer nada, você não presta atenção, você é lerdo, você não merece, você não é capaz. Pá, pá, pá. Vai colocando tudo isso aqui. Aqui está o subconsciente. E aí o que acontece? Você cria ali 7, 8 anos, o seu córtex começa a se fechar, agora você raciocina. Mas você raciocina em cima do que foi colocado. E essa voz de tudo que você ouviu, viu e sentiu repetidamente com impacto emocional, vai ressoar, ela vai refletir na tua cabeça. Quando você crescer e começar a falar assim, eu vou fazer tal coisa, eu vou lançar um livro, eu vou virar médico, eu vou ser palestrante, eu vou ser cantor, vem uma voz na sua cabeça e fala, você não é capaz, mas e se der errado? Aí você lembra, você começa a gerar medo. A nossa mente, ela não sabe o que é futuro nem passado, porque essas coisas não existem. Futuro é imaginação de uma possibilidade, e passado é memória. Então, quando você lembra de alguma coisa, você ativa a memória, e essa memória traz uma imagem na sua cabeça. A sua mente, por não saber o que é imaginação nem memória, ela só existe o agora. E o agora, ela gera uma química hormonal no teu corpo, como se fosse acontecer. Então, o que é o medo? O medo é a imaginação de uma possibilidade negativa fantasiada pela mente. Então, ela traz um conjunto de informação, de possibilidades dentro do que você sabe que poderia acontecer de ruim se você tentar fazer alguma coisa, porque você viu, ouviu e sentiu desde a sua infância, viu lá, vamos supor, você quer um namorado e fala assim, não, os homens são todos iguais. Por que os homens são todos iguais? Talvez porque o seu pai batia na sua mãe ou traiu ele em cima desse padrão que sua mãe dizia repetidamente, com impacto emocional, que os homens não prestam, não dependem de homens. Você, por essa crença, vai atrair, como eu explico no livro sobre a lei da atração e todas as outras leis, você vai atrair pessoas, circunstâncias e ocasiões para comprovar essa sua crença. Quando vier, então você tem um paradigma que gera pensamentos, que gera emoções, que geram comportamentos, que geram resultados. Os resultados comprovam a crença e você diz,
tá vendo? Eu sabia que homem nenhum prestava. E você entra num ciclo vicioso, agora, atraindo só o mesmo padrão de homem, ou o mesmo padrão de emprego, é demitido pelo mesmo motivo, ou o mesmo padrão de dinheiro que some da tua mão, você nem sabe o que aconteceu, por causa dessas crenças. E esse reflexo mental que há é com o intuito de te proteger. O seu cérebro reptiliano, ele tem essa função de ser mais de proteção. Ele quer te tirar o tempo todo de qualquer coisa que seja diferente. Então, o que ele vai fazer? O seu cérebro vai liberar ali cortisol, suas adrenalina, seu coração dispara e você fala, não vou fazer isso. Estou com medo de arriscar, de fazer alguma coisa. Mas, na verdade, a tua mente criou, mandou um comando para o cérebro manda um comando para o resto do organismo, o seu corpo já entra em desespero, mas não é você isso. Isso não é real. Isso é só uma imaginação de uma possibilidade negativa fantasiada pela mente. Quando você compreende a mente humana, quando você entende como isso funciona, você literalmente não se importa. O que é importar? Eu me importo para dentro do problema. Você não é o seu nome. Você não é a sua mente. Você não é o seu corpo. Você é aquele que percebe. E se você não desconectar disso, você acha que é isso, e você acha que você é a ideia que você tem de si mesmo. E por isso as pessoas têm uma baixa autoestima. Uma autoimagem deformada, porque alguém disse que era gordo, que era cabeçudo, que era burro, que era isso, que era narigudo, que não conseguiria, que não era bom o suficiente, que não era capaz. E você atrai pessoas para comprovar. E aí você tem certeza que é péssimo. Excelente. Cara, tem um exemplo disso aí que aconteceu essa semana com o meu cachorrinho, o Nino, que é um pequenininho, um chihuahua. Olha só que exatamente isso. A gente está de mudança lá em casa. E os móveis foram indo na mudança, e daí a última coisa que sobrou foi a cama, que a gente tirou a parte de baixo da cama e colocamos o colchão no chão. Estava dormindo no colchão no chão. Só que antes disso, o colchão ele é pequenininho, assim, dessa altura, assim, ó, né? Antes de colocar no chão, a vida inteira, né, do Nino, por exemplo, a cama era alta e ele não conseguia pular. Então, a vida inteira, a cama alta, ele não conseguia pular. Cara, agora que a gente botou o colchão no chão, que ele tem condições de pular, ele pula coisas muito mais altas do que aquilo, ele tem a memória da cama na cabeça, ele vê que tá baixinho, ele não sai da cama, cara. Criou uma crença limitante, assim, no cérebro dele. A cama tá no chão, ele pula certamente, tranquilamente aquilo ali, mas ele não vai, cara, não vai. Na cabeça dele é um negócio proibido. Isso chama condicionamento. Nós estamos condicionados, como a gente tem essa falsa ideia do eu, essa falsa ideia de tudo que a gente experienciou na vida, eu estou condicionado a isso. Você não vê a vida como ela é. Você vê a vida através do seu ponto de vista. E o seu ponto de vista são seus condicionamentos. O que são seus condicionamentos? Um conjunto de programações mentais que comandam seus comportamentos habituais. Então, é aquela história do elefante que foi amarrado numa árvore muito forte e ele não consegue sair. Quando ele cresce, ele é amarrado numa cadeirinha e como tem amarrado na pata dele, ele acha que não consegue sair. E por ele não conseguir, ele não vai. E por isso as pessoas fazem o que elas fazem e não fazem o que elas não fazem. Qual é o maior problema da humanidade? As pessoas não pensam. Elas refletem os condicionamentos. Em cima dele, elas vivem. Com os teus estudos, assim, que hoje em dia tem essa questão, né, de herança familiar. Esses dogmas, assim, esses conceitos, às vezes vêm do pai para o filho, para o neto, né? Vai passar. E essa questão de constelação familiar, tal, que tu também estudou. Como é que vocês conseguem, assim, cara, chegar e desfazer esse nozinho, essa coisa que tá enganando a pessoa, que ela tem essa limitação, que às vezes ela não tem. Como é que tu consegue chegar ali e desfazer isso? Show. Eu tenho muita aluna que acha que é tímida. E eu viro para ela e falo assim, você não é tímida. Cara, em 5 minutos, a mulher está contando a vida dela toda, está falando, está se expressando, entrou ao vivo comigo dentro da mentoria e ela descobre, porque eu quebro isso lá. Eu desenvolvi uma técnica que chama TTR, que é terapia transformacional rápida. Então eu vou lá na causa. Eu vou na causa e mudo. Eu quebro o paradigma. Paradigma é um conjunto de programações que você
tem certeza que é assim. E por isso você se comporta. Ah, você é muito quietinha, ouviu desde a infância, você é muito quietinha. Então eu acredito nisso e acabo tendo comportamentos. Existe a genética, do qual você nasceu, você tem características, etc., que tem uma pequena porcentagem na tua vida. A maior parte que comanda a tua vida é a epigenética. E a epigenética é aquilo que você está ao seu redor, o seu ambiente causa. Então tudo que você vê, ouve e sente repetidamente ou com impacto emocional, você absorve como realidade, como real. Porque você está vendo, sentiu, ouviu, pô, seus 5 sentidos foram todos aguçados e pá, você sentiu emoção. Falando, não, eu vi, eu estava ali, eu senti. Você não sabe o que eu vivi na minha vida. Por isso que você não me entende. Porque, na verdade, a pessoa acha que ela é a mente. E a mente, ela cria uma ideia sobre isso. Quando, para a pessoa sair do TDAH, por exemplo, ela nunca... As pessoas falam assim, não, você tem que fazer meditação. Para começar, as pessoas não sabem o que é meditação. Elas acham que meditação é controlar a mente. E não é. A meditação é um estado observativo, onde eu não me importo com o que vem na mente. Porque a mente, a função dela é isso, é trazer um monte de informações. Mas quando eu estou no momento agora, eu estou no único momento que eu estou comigo mesmo. Porque a mente sempre está no futuro ou no passado. É importante porque as pessoas acham que meditar, tu tem que desligar de tudo, e tu fala, não sei meditar. Não é por aí, mas tu pode estar meditando fazendo esporte, tu pode estar meditando. O importante é tu estar ali, né, abdicando do que está acontecendo à tua volta, né, pensando, de repente, focando no teu cérebro, no teu corpo, né, na tua mente, e sem se preocupar com os estímulos externos. Eu surfo, né, cara? Faz tempo que eu não consigo ir pra praia surfar, assim, né? A vida ficou muito corrida. Mas, assim, eu me lembro que, para mim, era uma meditação na época de vestibular, na época de faculdade e tudo mais. Era um momento que eu ia, assim, eu ia pro mar, podia não ter onda nenhuma, ficar lá fora, sentado na prancha, sem pensar em nada, ou pensando em coisas, mas assim, sabe? Deixando o cérebro diminuir estímulos, né? Diminuir. Então, por isso que a meditação é só... As pessoas têm esse engano de que tem que não pensar em nada e daí não fazem, né? Mas eu não consegui meditar porque a minha mente não parava de vir coisa. Eu falei, mas essa é a ideia. Deixa ela trazer. As pessoas perguntam para mim, Gabriel, quanto tempo você medita por dia? Eu falei, o dia inteiro, é 24 horas. Eu estou acordado, eu estou meditando. O que é? Presença e aceitação. Eu não luto contra a vida, eu não luto contra as coisas. Eu foco naquilo que eu tenho poder, naquilo que eu tenho controle ou influência. No máximo. Fora isso, eu não me importo. É literalmente isso. Não se importe para dentro do problema. Quando você compra na China, você não importa para o Brasil. Quando você se importa, você se coloca dentro do problema, fazendo com que você agora vire o problema. Porque a sua mente não sabe o que é real, o que não é. Seu coração acelera, adrenalina, cortisol, aquele desespero todo, e você entra num pânico, por exemplo, achando que você está revivendo aquilo. Só que porque você ainda acha, isso é o que a gente chama de ego. As pessoas acham que ego é uma pessoa inflada, que é uma pessoa que se acha. Tem nada a ver. Na verdade, quanto mais a pessoa se acha, menos ela se acha. Mas ela tem que mostrar que ela se acha para compensar o que ela sente dentro dela. Então, o ego é uma ideia que você tem de si mesmo. Perguntando, o doutor é catarinense? Sotaque forte, né? O pessoal confunde aí, né? O Sul, Santa Catarina com o Rio Grande do Sul. Sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E hoje em dia, Gamonal, obrigado pela pergunta aí. Lisa, paciente querida aí, obrigado. Gamonal, hoje em dia, com essa quantidade de estímulo que a gente tem, cara, porque assim, é uma coisa absurda, né? E vem pandemia, vem estresse. Hoje em dia, as pessoas estão questão do trabalho, né? Perdendo emprego. Como é que a gente faz para controlar esse impulso que vem de dentro, assim, cara? Tu deu algumas dicas muito boas aí já, que foi, ó, pessoal, recapitulando aqui, ó. Alimentação. Principal que o Gabriel falou aqui foi retirar açúcar da alimentação, né? Claro que tem outras coisas, como a gente comentou também, laticínios, glúten, industrializados, né? Mas se fizer do início, só o açúcar já vai certamente ter já muda a vida.
vida. Só de tirar o açúcar já muda a vida. Perfeito. E o exercício físico, obviamente, a meditação, né? E outras dicas assim pra gente, cara, porque realmente os pacientes hoje em dia eles vêm com muitos estímulos, né? Então, o estresse, o cortisol alto, né? Adrenalina, essas coisas assim, realmente intoxica o cérebro, né? O cérebro, de uma hora que ele chega num burnout, né? Ele chega porque estafado, ele não consegue raciocinar mais em nada, as pessoas estão com perda de memória, então, enfim, sintomas aí de estresse oxidativo, né? Realmente de inflamação por excesso de estímulo. Como é que seria, assim, uma estratégia boa pra gente, até pra gente que tem essa questão de ser hiperativo, né? Outras coisas que a gente pode fazer aí para conseguir focar e abdicar desse estresse que vem de fora. Tem coisas que vem de dentro, mas tem muita coisa que vem de fora, né? Sim. Então, hoje em dia, os pacientes acham que é só com eles que está acontecendo algumas coisas. Doutor, eu tô com arritmia. Eu digo assim, não é só contigo, é contigo e com 8 em cada 10 hoje em dia. Aprender a bloquear o estímulo que vem de fora, porque internamente a gente já tem estímulos. Os de fora que a gente tem que tentar controlar para não nos abater, senão vira um mar de uma ressaca aí de informações. Exatamente. A primeira coisa que eu diria é autoconhecimento, né? É buscar um bom profissional. Eu tenho um curso, por exemplo, e o meu livro, né? Eu tenho um curso que chama Os Indomáveis. O que são os indomáveis? Que não são dominados pela mente, nem por nada, nem por ninguém. E entender como funciona a mente humana. Aqui tem 320 páginas no livro. 120 é só sobre a mente, para a pessoa entender como isso funciona. Então, seria um bom início em entendimento. Porque eu posso passar qualquer exercício. Olha, medita. Aí a pessoa começa a tentar dominar a mente. Ela tem que entender como funciona a mente para depois dominar a mente. E aí você vai começar a fazer isso. Tem esse treinamento, que é os Indomáveis, que você aprende a sua essência, quem é você e quem não é você. Porque se você não é o seu nome, você não é o seu corpo, você não é seus pensamentos, você não é suas emoções, quem é você? Entende? Eu brinco que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência física. Então eu sou um fantasma que dirige um esqueleto coberto de carne, que vive numa rocha, que flutua no espaço e que gira em torno de uma bola de fogo na distância perfeita. Mas como que você entende quem é você de verdade? Como desconectar dessa mente que está fazendo com que você tenha o resultado que você tem? Por quê? A sua mente subconsciente, que é automatizada, por isso você anda, por isso você dirige. Quem você acha que escova seu dente? Não é você. É tudo automático. Você não pensa para fazer isso. Quando você domina a tua mente e sai do automático, agora você começa a viver. Aí a vida começa a ficar gostosa. Fundo, né? Trabalhar a respiração. Ó, pessoal, acabando o tempo aqui da live, tá? Eu queria dizer o seguinte, ó. Nosso assunto hoje foi um assunto, né, para tentar ajudar quem tem TDAH, que nem eu sempre tive na minha vida, o gamonal, mas a gente conseguiu, né, nos desvencilhar dessas crenças aí e, de certa maneira, aí, conseguir driblar esses hiperestímulos cerebrais. Eu vou deixar, assim, a dica para vocês, pessoal. O livro do Gamonal é sensacional, tá? Para quem tá nessa fase aí, que tá querendo se conhecer, tá querendo um guia para diminuir esse estresse do dia a dia e crescer, né? Crescer financeiramente, crescer amorosamente. E eu me lembro que tu veio com a esposa aqui, sensacional a relação dos dois, né? E que, assim, são exemplos que a gente tem que seguir, né, cara? As pessoas que tu vê que é um casal que os dois se ajudam, né? Os dois, um dá força pro outro, até lá em casa é a mesma coisa, assim. Então acho que também tem uma estrutura familiar, né? Que esteja por trás, é uma coisa importante, né? Pessoal, a dica do livro aí, tá? Mostra de novo pro pessoal aí teu livro, Segredos da Vida aí, ou não. Aí, pessoal, tá? Então, fica essa dica aí, pode ajudar vocês todos. Claro que suplementação também ajuda, mas antes de suplementar, como o Gamonal falou, é retirar o lixo tóxico, retirar esses estímulos ruins aí que a gente está cada vez mais, né, gente? E essa questão do 5G, tudo influencia. É campo eletromagnético, é vibração, energia ruim de pessoas. Cara, tudo isso aí influencia diretamente na nossa saúde, né, cara? Exatamente.
Tem muita coisa que você pode fazer para diminuir esse estímulo, principalmente tendo um direcionamento. A maioria das pessoas, infelizmente, elas estão perdidas. Quando você não tem um direcionamento, você não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve, né? Tem essa máxima aí que os coaches que sempre falam dela. Então, quando você não sabe para onde você está indo, realmente, tanto faz. Se você não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. E as pessoas, o que mais vai ter é gente te dizendo o que fazer. Então, ter um direcionamento, saber quem é você, como dominar sua mente, para onde eu estou indo, como que funciona as regras do jogo. Por que meu livro chama Segredos da Vida, as regras do jogo? Ou seja, você foi solta num planeta com um monte de regras que você não sabe jogar. Então, se você não sabe jogar, você nunca vai ganhar. Aí você fica lutando para não perder. Mas você não sabe a regra. Então, dificilmente você vai conseguir vencer na vida, a não ser que você domine esse falso eu, essa ideia de si mesmo, e escolha. Você entenda que você é criador da sua realidade. Se você direcionar a sua vida para um lugar, você vai chegar lá. Mas se você não escolher para onde você vai, esse lá nunca nem vai existir, porque ele é criado por você. E nós somos seres tão criadores e tão fenomenais que nós podemos fazer uma coisa que só Deus pode, que é criar um outro ser humano à nossa imagem e semelhança. Se eu posso fazer um ser humano, cara, não tem nada que eu não possa fazer, a não ser que eu acredite que não pode. Exato. E é aí que entra essa questão da mente. E aí foi uma coisa, quando a gente conversou em consulta sobre isso, assim, fechou na hora nosso entendimento sobre Deus, sobre a vida, né? Gamonal, a paciente, uma amiga nossa, a Lisa, perguntou o que tu acha da barra de Axis. Não sei se tu já ouviu falar, se tu já fez alguma vez. Eu conheço pessoas que fazem, nunca fiz, não tenho experiência. De repente, se tu conhece isso aí, puder falar sobre isso. Não sou especialista nisso, mas conheço, já fizeram em mim. Mas, olha, você pode fazer Ho'oponopono, você pode fazer, tudo é maravilhoso, tudo funciona, desde que você acredite. Exato. Então, a grande questão é o seguinte: busca entendimento. Busca entendimento sobre como as coisas funcionam. Não procure nada externo, porque você é um ser poderoso. Você tem uma coisa dentro de você que é infinita. Nós podemos criar qualquer coisa, até Dubai, no meio do deserto. Cria Dubai, uma cidade, e eu faço chover com controle remoto. Por quê? Porque eu quero. Alguém quis fazer isso, entende? Então você constrói pirâmides, você constrói prédios gigantescos, você constrói navios gigantescos do tamanho de uma cidade quase, de um bairro, porra, e faz flutuar. Por quê? Porque nós somos fodas. Então não busque nada externo, tá tudo dentro de você. O que você vai buscar externo é depois de controlar e entender você. Quando você entende seu poder criativo, o que te faz imagem e semelhança do Criador, seja qual seja a sua religião, existe um Criador e você é imagem e semelhança disso. Então, quando você entende isso e consegue usar o seu poder, aí você começa a viver. Fora isso, você fica buscando coisas externas. Até brinco que, por que os meus treinamentos, o livro, ele funciona? Que eu vou na causa. O que as pessoas fazem? Existe uma goteira na casa de vocês aí, e ela pinga na mesa. E essa mesa molha o tapete. O tapete mofa, gera rinite. As pessoas cuidam da rinite, ao invés de fechar o buraco. Entende? É bem... Eu vou lá no buraco e já finalizo aquilo. Acaba tudo. Acaba tudo. Você não precisa trocar de mesa, você não troca de sofá, você não troca de nada, não tem mofo, não tem que comprar remédio, não tem nada, porque você acabou com o problema. E o problema, todo o problema da sua vida está dentro de você. É tudo um reflexo do que está dentro da mente. Assim como é dentro, é fora. Para quem é religioso, Provérbios 23:7. Assim como você pensa no fundo do seu coração, assim é. Ou seja, o que tiver no seu subconsciente vai refletir do lado de fora. Então você precisa entender seus paradigmas, suas crenças, seus moldes, mudar eles. Porque você não está destinado, você está programado. Muda a sua programação e mudará completamente o seu destino. Aí, passando para a palavra da medicina, assim, seria aquela questão do terreno biológico, né? Não adianta tu tentar mudar alguma coisa de fora para dentro se o teu terreno biológico está contaminado. E, gente, eu fiz questão aí, a gente conversou no Gamonal faz uns 2 anos para fazer essa live,
E na correria do dia a dia, aquela coisa, a gente acabou não fazendo, mas fiz questão essa semana de chamar ele, porque é isso, é um filósofo, né? Um cara que tem conhecimento aí geral do corpo humano, da mente, né? Da espiritualidade também. E eu fiz questão, então, de convidar ele por isso, porque a gente precisa de pessoas que pensem assim, né? Fora da caixa, que sejam... E filósofos hoje em dia é raro, hoje em dia. Eu sei que tu não deve te considerar, mas assim, olhando, né, para quem te conhece de fora, a gente sabe que tem esse talento aí de filosofia mesmo, de vida, né? Que hoje em dia a gente vê pouca gente com esse talento, né, Gamonal? E a música, daí só hoje em dia por hobby, a música. Mais por hobby e nos seminários ao vivo, né? Quando eu faço uma palestra, um seminário, e vou falar sobre algum tema, canto uma música que esteja ligada àquele tema, que tenha um conteúdo maravilhoso dentro daquela música também, para transformar. Porque meu propósito de vida é iluminar as pessoas e treinar a mente delas para ter uma vida em abundância. Em todas as áreas. Ou você equilibra todas as 4 áreas base da vida, ou você sempre vai ter uma vida desequilibrada. Então não adianta você ter dinheiro e ter um péssimo relacionamento. Não adianta você ter saúde e não ter um tostão. Ou você equilibra essas 4 áreas, espiritualidade, saúde, relacionamento e área profissional, ou sempre a sua vida vai estar desequilibrada. E tem como você viver essa vida em abundância. É o que eu vivo hoje. Só que a gente acredita que, não dá para ter tudo. É as crenças. São os moldes mentais que comandam nossos comportamentos, os resultados vêm igual. Então, quando você muda isso por dentro, você tem um resultado sensacional. Maravilha. Cara, é sempre um prazer aí te ouvir falar, né? Na nossa conversa em consulta, eu me lembro que é o único plus que eu pude, assim, além de, claro, as coisas que a gente conversou sobre a parte médica, mas assim, eu me lembro quando eu falei que na pandemia tinha piorado muito essa questão, né? De neurotoxicidade. Então, assim, outra coisa que hoje em dia a gente vê é isso aí, o cérebro está intoxicado, né? Então, seja por estresse, seja por essas crenças, né, que vêm de família já, de um pai, de uma mãe que não deram o suporte adequado, né? Então, assim, a gente tem que tentar controlar. Existem suplementos, pessoal, que podem ajudar a controlar essa ansiedade, esse estresse, né? Por exemplo, suplementos que estimulem neurotransmissores como GABA, existe 5-HTP, existe o próprio GABA, existe a L-tiamina, por exemplo, que vão ajudar. Então, são coisas que vocês podem somar, né, para que o corpo de vocês esteja em sintonia com a mente e também quebrar, principalmente, esses gatilhos aí que vão acontecer, vão continuar acontecendo cada vez mais, né? Essa questão também de usar muito computador, assim, o dia inteiro na tela, isso traz uma carga também que é inevitável, não vai ter como fugir disso, né? E daí vem a inteligência artificial e começa... Então, assim, a gente começa a entrar cada vez mais numa frequência muito alta, né? De energia e tudo mais. Então, tudo que puder fazer para controlar aí vai ser bem-vindo daqui para frente. E atualizar conhecimento, né? Utilizar, assim, conhecimento de quem estudou, assim como tu, e traz mastigadinho. Eu tento fazer isso também, né, Gamonal? Falei muito sobre Covid na pandemia. Ontem para ter uma noção, cara, ontem, voltando para casa, assim, isso acontece quase que uma vez por semana, tá? Eu, no elevador, eu falei assim, cara, meu Deus, ajuda, eu não quero falar mais sobre Covid nunca mais. E daí, no outro dia, vem pacientes todos os dias com problemas pós-Covid. Então, assim, vai ter coisas externas que vão continuar acontecendo, né? A gente vai ter que saber assimilar e cada um, da sua maneira, controlar, né? Então, eu acho que o principal hoje em dia, assim, amigos, família, esportes, alimentação, né? Aquela coisa que a gente sempre soube que faz diferença na vida e cada vez mais vai ser necessário, né? Ter esse suporte todo que tu comentou ali, os pilares da vida, né? Não adianta tu ter 3 e um deles está desequilibrado que não vai ter estabilidade. É a mesa de 4 pernas. Tira uma perna da mesa, vai cair a mesa toda, que é a vida, tudo está interligado. Quando você equilibra isso harmonicamente, porque não existe nada estável, porque tudo vibra e tudo tem eterno movimento. Princípio de ritmo, tudo tem um ritmo, a hora está de noite, a hora está de dia, a hora está bom, a hora está ruim. Isso é que faz a vida ser maravilhosa, senão seria tudo estático
e seria um tédio. Mas quando você equilibra harmonicamente em abundância, você tem muito espaço. Mas se sua vida está toda aqui, está tudo ruim, ou está 3 áreas ruins, ou uma péssima, ela afeta todas as outras 3. E eu ensino todo esse processo de por onde começar. Buscar primeiro o reino dos céus e todo o resto será acrescentado. Ou seja, o reino do céu está dentro de você. Então, onde que você vai focar? Em você. Cuidar de você, entender você, dominar você mesmo. E aí sim você vai buscar cuidar do teu corpo, da máquina que você habita, suprindo suas necessidades genéticas e fazendo exercício físico. Nós temos pouquíssimas formas de se adoecer, cara. Eu poderia citar aqui umas 6 formas de se adoecer. Poluição eletromagnética, intoxicação, desnutrição, desequilíbrio emocional, sono, falta de sono e falta de exercício físico. Cara, 6 formas. Ou seja, é muito pouco e as pessoas fazem todas. É muito pouca forma de se adoecer. As pessoas conseguem, pega tudo junto e fala, não, vem em mim que eu mato no peito. Atraem os problemas, né, cara? Mas a gente podia fazer uma live só sobre essas formas de adoecer aí, como óbvio, né? Acabar com a eletromagnetismo, essa poluição, alguma coisa nesse sentido também. Desnutrição, nutrição, toxinas. Assunto não falta, né, Gamonal? Porque realmente tá todo mundo precisando, né, cara? Mas assim, eu acho que o principal tu pontuou bem aqui, né? Se conhecer primeiro para depois cuidar da gente mesmo, para depois poder cuidar dos outros. Eu não vou conseguir cuidar dos outros se eu não cuidar de mim antes, né? Então a gente vê aí, às vezes... A lei do avião. Médicos aí querendo tratar pacientes que estão todos equilibrados, né, cara? Então não vão conseguir nunca, né? Então esse é um ponto que tu também falou agora aí, que eu acho que é dos mais importantes aí nessa busca, né, cara, de equilíbrio. Eu tenho 11 mil alunos e mais de 40% são terapeutas, psicólogos, psicanalistas que vêm estudar. E você vê que às vezes estão atendendo pessoas, estão tentando ajudar as pessoas, mas não se arrumaram, não se curaram, não entenderam sobre ele mesmo. Tem psicólogo e psicanalista com depressão. Aí você fala, tem uma coisa bem errada aí. Ó, teve alguém, obrigado, Nilva, obrigado pelo parabéns aí, foi ontem, meu aniversário. Ó, anteontem. Que legal, meus parabéns. Obrigado. Ó, a Janete perguntou uma coisa bem legal. Talvez vai cair a live, tá, pessoal? Que eu não sei se hoje em dia é 1 hora, 1h30, quanto tem, mas olha só. Em relação à oração, olha, eu vou dar a minha opinião. Óbvio que funciona, tá? Isso é uma coisa química cerebral. Isso tudo que a gente comentou aqui, pessoal, de tentar se conhecer para tu transmitir para o teu corpo a informação que tu quer, a oração é isso. Então, assim, quando tu foca as tuas energias, tá orando, né? A cabeça concentrada naquilo que tu tá fazendo, o teu cérebro vai produzir neurotransmissores que vão falar em harmonia com o que tu tá pensando e planejando. Então, assim, isso é uma questão de química cerebral. Não é nada de, vamos dizer assim, de misticismo. Não tem nada de bruxaria. Não. Isso é uma questão natural do corpo. O que tu pensar na tua cabeça vai produzir aqui neurotransmissores que vão atuar no teu corpo. Então, se tu pensar uma coisa que te causa estresse, o teu corpo ele vai passar por estresse. Se tu pensar em coisas que vão te trazer benefícios na vida, certamente teu corpo ele vai trabalhar no sentido de que aquilo ali aconteça, né? Quimicamente, não precisa nem pensar assim, espiritualmente também, mas assim, quimicamente isso acontece. Como é que é a tua opinião em relação à oração, Gamonal? Concordo plenamente. Essa questão de oração, daria mais umas 2 horas de live aqui, mas só para a galera entender o seguinte, tudo que você se importa, você pode ter pensamento, pensar em qualquer coisa, vir um pensamento na tua cabeça. Se você der significado ou se importar, gera uma química. O que é a emoção? É uma química hormonal liberada pelo teu corpo. A química hormonal, o hormônio, vem da palavra hormon, que significa pôr em movimento. Ou seja, toda vez que você tem uma química, você vai ter uma ação. Então, toda essa ação gera um resultado. E quando você vai orar, por exemplo, tem uma das coisas que as pessoas... Aí a gente vai entrar na questão de espiritualidade, mas é o que eu ensino no meu canal, que eu ensino no meu livro. Tem um capítulo só sobre isso, só como orar.
e como entender. Primeira coisa errada é pedir e implorar para Deus alguma coisa. Quando você implora, você está dizendo que você não tem. E o universo não entende o não. Você fala para uma criança, não faz isso. O que ela faz? Ela faz aquilo. Por quê? Porque o não existe. Olha só essa palavra. Não. Sem contexto algum, ela não tem significado nenhum. Assim como sim, também não tem significado nenhum. Então, essa palavra não existe. Quando você implora para Deus, pede, chora, sente a emoção daquilo que você não tem, ou seja, me dê mais dinheiro, me dê paciência, você está dizendo que não tem, e você já tem tudo dentro de você. Como que eu oro? Eu imagino o que eu desejo como se já fosse e agradeço. Você quer ver? Tem mais uns 10 minutinhos para a gente falar disso? Eu não sei como é que é o Instagram hoje em dia com a questão de tempo aqui. Pode ficar 4 horas aqui. Então tá, beleza. Bora. Página do meu livro, Segredos da Vida, as Regras do Jogo. Página 198. Eu cito grandes mestres da humanidade, assim como Jesus, assim como Buda, assim como um monte de gente, e cito a Bíblia, que eu explico aqui. Marcos 11, 24. Portanto, vos afirmo, tudo quando oração pedirdes, tenhais fé que já o recebestes, e assim vos sucederá. Página 201 do meu livro. Mateus 6, 6. Quando orar, vá para dentro em segredo e feche a porta dos sentidos. Pois aquilo que teu pai ver em segredo será dado abertamente em recompensa. Hora nenhuma fala, olha, implora para Deus, porque Deus é muito mal, você tem que implorar, e ele tem ego. Não tem isso. Mateus 21, 22. E tudo que pedires em oração, crendo que já tem, que foi o que eu acabei de dizer, recebereis. Por quê? Você vai atrair aquilo que está no seu subconsciente. Toda vez que você gera uma emoção, vai para o seu subconsciente. Impacto emocional e repetição. Então, tudo que vai para o seu subconsciente será refletido na vida. Por isso que diz em Jó 3,25, aquilo que eu mais temia me sobreveio. Porque ele só tinha aquilo que ele mais temia, é o que estava na cabeça dele. Então, quando você vai orar, você não vai pedir. Orar. Imagina que você está numa formatura e tem o orador da turma. Ele vai orar, ele é orador, ele vai orar. Orar tem a ver com a oratória, tem a ver com ele vai dizer, ele vai dar informação sobre aquilo. Ele não está pedindo nada para a turma. Ele dá informação do que ele deseja, do que ele quer. É simples. E você, Deus, já te deu tudo. E ele te deu livre-arbítrio e te deu a imagem e semelhança dele, como criador da tua realidade. Por que que você, em sã consciência, vai pedir algo se depende só de você? Você é criador da sua realidade. Como eu disse agora há pouco, nós somos tão criadores que podemos fazer uma coisa que só Deus pode, que é criar um outro ser humano e tudo que está na Terra. Quando a gente chegou nessa bola de pedra cheia de água, com bichinho e mato, todo o resto que a gente criou. Através do quê? Da imaginação. A imaginação criativa, não reflexiva, como Napoleão Hill chamava de imaginação sintética. É reflexo. É um reflexo. O espelho, ele não cria, ele reflete uma imagem pronta. Então, quando você vai orar, e isso é cientificamente comprovado, você tem a oração, você vai liberar hormônios que vai ter um impacto emocional no seu subconsciente, e o que está dentro do seu subconsciente, como diz em Provérbios 23, 7, assim como você pensa no fundo do seu coração, o fundo do seu coração pensa, e assim como você pensa no fundo do seu coração, assim você é. Falou, então, peraí, eu só preciso mudar o que está no fundo do meu coração, que são os meus condicionamentos, meus paradigmas, minhas crenças, meus conceitos sobre a vida, e vai ser refletido do lado de fora aquilo que eu desejo. Não, se a gente conseguiu nessa live fazer com que as pessoas aprendam a orar, eu tô satisfeito, cara. Porque assim, isso foi uma coisa que esses dias eu estava num churrasco entre amigos, e daí teve um colega meu que é muito religioso, inclusive, ele é bem espiritualizado, ele queria ensinar uma fórmula pronta de oração. Nada contra, nada contra. Eu sei que tem religiões que utilizam, né, até para facilitar, às vezes, é uma maneira de tu te guiar. Mas a minha maneira de orar é agradecer, como o Gamal falou, as coisas que eu tenho, agradecer minha família, agradecer por ter comida na mesa, pedir que as pessoas que não têm
tenho o que eu tenho, né? Então, assim, é uma coisa que vem de dentro, não existe fórmula pronta, né, cara? Então as pessoas pensam que orar tem que fazer uma coisa pronta. Cara, minha opinião funciona, mas assim, o melhor é tu te abrir, né? Porque tá te abrindo para Deus, que na verdade é pra gente mesmo, né? A gente tá falando aquilo tudo. É. Eu digo assim, só se a gente só de aprender a orar, eu acho que é uma coisa que já muda muito a vida da gente, né, cara? Sim, sim. Quando a gente se coloca como vítima, é isso que você vai atrair. É isso que você vai ter na sua vida. Se você cria uma oração específica, como é que vai servir para todo mundo se nós somos seres individuais? Por isso somos chamados de indivíduos. Porque cada um tem uma característica, cada um tem um problema, cada um quer alguma coisa diferente. E quando você agradece, você faz a graça descer. Você agradece. E quando você reclama, você clama duas vezes. Você É verdade. clama outra vez, manda mais. É isso que eu tô querendo. Igual Jó, aquilo que eu mais temia sobreveio. Ou seja, eu estou reclamando para Deus que a minha vida tá ruim, que tá difícil. Não, agradece por tudo que você tem e agradece por aquilo que você quer como se já tivesse. Por Isso quê? é muito importante. A sua mente, ela não sabe o que é real, lembra? E ela não sabe o que é imaginação, que já virou uma outra aula que hoje é TDAH, já entrando em outras coisas, mas tá show. É típico do TDAH. Importante, assim, né? É que a oração entra também, né? Nesse negócio de tu, enfim, de conseguir equilibrar a tua vida, né? Eu acho que nos pilares da espiritualidade. E teve uma outra paciente, Erlane, que falou: orar é conversar com Deus. Sem dúvida, né? E é isso, não tem regra, mas eu acho que o principal para tentar assim, controlar esses gatilhos mentais negativos que a gente tem hoje em dia, que são muitos, pessoal. Por todos os lados a gente vai ter gatilhos que vão nos colocar para baixo, vão trazer estresse, angústia, irritabilidade. Então, assim, aqui eu acho que a gente já fez assim, um apanhado de algumas coisas que certamente vai ajudar muita gente aí. E Exato. aqui eu vou dar mais uns 5 minutinhos para ver quem quiser perguntar alguma coisa. Fica à vontade aí. Gamonal, meu querido. Cara, obrigado aí pela conversa. Eu que agradeço. Sensacional. Uma honra estar aqui contigo. Obrigado pelo seu tempo aí, pela disposição. Quem ainda não segue esse cara, fantástico. Só clicar no nome lá em cima, seguir. Quem ainda não me segue, quiser aprender um pouco sobre as leis do universo, como funciona a mente humana, estou à disposição lá. Tem conteúdo demais no meu Instagram, todo dia. No meu YouTube tem mais de 1.100 aulas em 2 anos. Então, tu vê um cara que, teoricamente, né, não teria esse foco, quantidade de coisa que tu produziu, né, só em conseguindo controlar a tua mente e aprendendo aí, né, com todos os teus estudos, né. Só consegui produzir nos últimos 10 anos. Porque antes, nos 33 anos para trás, né, tô com 43, os 33 anos para trás, eu não conseguia fazer nada, eu estava sempre perdido na vida porque eu não dominava a minha mente, não sabia para onde estava indo, alimentação totalmente desregrada, então eu me perdia nessas infinitas possibilidades externas e internas que a gente mesmo cria. Então agora é foco, consigo produzir, consigo fazer o que eu desejo e consigo ter tudo que eu quero exatamente com esse tipo de oração, esse tipo de pensamento, e entendendo como as regras do jogo funcionam, que são as leis do universo, que eu explico no livro Segredos da Vida. E a minha vida se transformou de falido, com 2 empresas falidas, devendo dinheiro, para a vida que eu tenho hoje, morando em Campos do Jordão aqui, porque eu escolhi vir para cá, com a casa que eu tenho, com os carros que eu tenho, com tudo que eu tenho, com a vida que eu quero, do jeito que eu quero. E isso é só um reflexo do que está dentro da gente. Se você muda a tua forma de pensar, você muda o seu destino e os seus resultados. Espetáculo, cara. Muito obrigado, todo mundo que participou. Olha, cara, bastante gente aí, né? Essa hora da noite. E eu as pessoas que estou vendo que estão agradecendo a live aqui. Eu que agradeço a presença de todos aí, eu e o Gabonal, né, por estarem acompanhando a conversa, bate-papo. E, pessoal, eu vou deixar a live salva, tá? Deixar a live salva aqui para vocês poderem indicar para alguém, encaminhar para amigos, para familiares que estão precisando desses
orientações, nesses guias, esses caminhos, nessa jornada que não é fácil. A gente consegue aí, organizando nossa cabeça, a gente consegue aí melhorar o que está na nossa volta também, tá? Com certeza. Todo mundo aí, meu irmão querido, ó, valeu, tá? Uma ótima noite para ti também. Obrigado. Me marca aí como colaborador para aparecer lá no meu canal para a galera também. Legal. E, gente, compartilha pelo menos para umas 30 pessoas. Vocês vão demorar 10 segundos para fazer isso. É só apertar um botão. E manda, porque você compartilhando para as pessoas, imagina você ajudar quem às vezes está sofrendo, que tem TDAH, ele entender que isso é um superpoder. Ele só não domina ainda. Mas muita gente sofre com isso, se acha diferente, se acha burro, se acha ignorante, porque não consegue fazer nada, está sempre procrastinando, gerando ansiedade, medo excessivo, pânico. Por quê? O descontrole mental gera tudo isso, tá? Compartilha para a galera, deixa salvo. Muito obrigado, estou à disposição no que você precisar aqui, conte comigo, tá? Obrigado pelo seu tempo, obrigado aqui por compartilhar sua sabedoria com o pessoal. E parabéns vocês que estão aqui essa hora da noite, né? Aprendendo sobre isso. Isso é magnífico, sua vida com certeza vai se transformar de outra forma. Maravilha. Gente, uma ótima noite aí. Beijo para todos. Valeu, Ramonal. Até a próxima aí, cara. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchauzinho. Indo